Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, ou melhor, sejam todos chiques. Eu hoje darei uma de Glorinha Calil. Direi como ser chique, mas isso só lá no finalzinho do vídeo. Muito bem, vamos às notícias interessantes do dia. Vocês sabem que lá na Virgínia, a vitória republicana pegou os democratas de surpresa, porque afinal a Virgínia estava de bem com os democratas. Acontece que o governador republicano, que um dos candidatos, o que venceu, era republicano. E aí muitas teorias surgiram, mas a que pegou mesmo foi de um certo analista político democrata, um desses que é considerado pesquisador político e acaba sendo ouvido pelos próprios partidos. No caso, este que fez a análise logo depois da vitória republicana no estado ficou famoso, porque sua análise foi curta e grossa. Ele disse: estamos fodidos. Foi essa a sua análise científica. Ficou famosíssimo, pegou, todo mundo passou a citar o certo pesquisador como autoridade suprema para as próximas eleições. Sim, os republicanos podiam dar risada, porque afinal uma ala dos democratas reconhecia estar Pois é. Bem, agora o New York Times entrevistou o tal pesquisador. Ele é considerado um democrata terceira via. Lá nos Estados Unidos tem isso também. Eu ontem falei de Sérgio Moro aqui, que quer emplacar como terceira via. Lá nos Estados Unidos existem os chamados democratas moderados, terceira via, que estão fazendo esta reflexão, esta autocrítica. Bem, como ficou famoso o então pesquisador do Estamos o New York Times pergunta: por que você disse aquilo logo depois dos democratas perderem na Virgínia? Porque o problema, o buraco é muito mais embaixo, ele disse. O que aconteceu lá na Virgínia pode se repetir em todo o país. Os democratas, insatisfeitos com sucessivos lockdowns e com a ordem, principalmente dos estados comandados pelos democratas, de manterem os filhos em casa sem estudar, nos levaram a votar contra nós mesmos. Bem, o pesquisador chama-se Strike. O nome dele é Brian Strike. E ele diz também que uma das causas da derrota na Virgínia foi que os democratas preocuparam-se apenas com questões sociais, deixando a economia para lá. Mais ou menos como o fica em casa, a economia a gente vê depois. Vamos agora trabalhar na questão social, ou seja, impor mais distanciamento e cisânia entre brancos e negros, mulheres e homens, heterossexuais e homossexuais, e a economia a gente vê depois. Deu no que deu, lá na Virgínia. E isso pode sim se repetir em todo o país. Estamos etc. Bem, esta notícia me chamou a atenção para outra, publicada no Jornal da Cidade Online, sobre a nossa realidade aqui. A matéria de hoje diz o seguinte: na cara de deputados, Marcel confronta a decisão do STF e quer o retorno da prisão após condenação em segunda instância. Aí está o vídeo do Marcel Hatten, o deputado federal do Rio Grande do Sul, do Partido Novo. A matéria diz que, sem papas na língua, o deputado Marcel Van Hatten
cobrou os seus colegas parlamentares para que corrijam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prisão após condenação em segunda instância. Temos a oportunidade de acabar com a impunidade provocada por esta decisão desastrosa do STF, que permitiu que muitos criminosos fossem soltos, entre eles Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Que bacana, que lindo, que legal. Acontece que algo aqui não soa bem, algo errado não está certo, como diria Dilma Rousseff. Porque Marcel Van Hatten, ao se referir à soltura de Lula com tanta indignação, parece estar um pouco atrasado em relação aos fatos. Parece Rubinho Barrichello chegando 3 minutos atrás de Schumacher, não é mesmo? Sem falar mal do Rubinho, mas ele chegava um pouco atrasado, geralmente. Marcel Van Hatten parece estar emplacando uma de Rubinho. Agora, enfurecido com a soltura de Lula. Não era para estar enfurecido um pouco antes nessa história? Acontece, pessoal, que as eleições estão aí, e é por isso que a minha luzinha vermelha acendeu. Veremos daqui para frente deputados indignadíssimos com a soltura do Lula, não é mesmo? Estarão todos em campanha. Por que não fizeram isso logo da soltura de Lula, convocando seus eleitores para passeatas, motociatas, enfim, para aglomerações nas ruas, para mostrar ao STF a nossa indignação? Não, vamos deixar para nos manifestarmos em relação a isso pertinho das eleições, porque aí o povo prestará atenção, né? Nós. Infelizmente, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Parece o brasileiro perde a oportunidade de se tornar realmente maduro em termos de política quando dá voz a essas coisas sazonais. Agora não adianta mais falar da porta, ela já foi arrombada há muito tempo. Os nossos parlamentares, por exemplo, perderam a oportunidade de dizer ao STF o quão ilegal era a prisão de um de seus membros, de um de seus pares, que ficou preso, está com tornozeleira no tornozelo, evidentemente, não é? Está com tornozeleira eletrônica e nem pode se manifestar nas redes sociais. E os parlamentares, vossas excelências, todas quietinhas, quem sabe agora abram o bico daqui para frente, logo mais pertinho das urnas, não é mesmo? Oportunismo é o nome disso. Eu não condeno Marcel Van Hatten, acho que até de todos esses que estão aí, é um dos melhores. Mas, porém, entretanto, contudo, enquanto não tivermos um partido autenticamente conservador, não teremos políticos autenticamente conservadores, não é mesmo? Muita gente pergunta, professor, por causa de que você não entra na política? Por causa disso, porque não tem um partido conservador, e eu sou conservador. Aliás, deveremos lutar sim pelo Partido Aliança, porque muitos que jamais entraram na política por falta de espaço estarão dentro desse partido para dar apoio ao presidente, que é essencialmente conservador. Mas isso é outra história. Agora vamos para a notícia internacional do dia. Eu tenho dito aqui neste canal que nós já estamos na Guerra Fria. E parece ninguém mais duvida. Nem mesmo o homem forte do Pentágono, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, senhor Lloyd Austin. Ele está em Seul comentando sobre a possível invasão da Rússia à Ucrânia. E ele disse que os Estados Unidos agirão de forma correta nesse caso, ou melhor, que os Estados Unidos têm a solução para isso caso a Rússia invada a Ucrânia. Ele só não disse qual é a solução. Ele disse também que os Estados Unidos não tomará nenhuma posição sem a parceria internacional, sem os seus parceiros internacionais. Claro, até aí tudo bem. Mas o mais interessante da fala
do senhor Austin foi quando ele se referiu à Rússia como União Soviética. Ele disse o seguinte: no entanto, seria melhor não ver a incursão da União Soviética na Ucrânia. Frisou ele, confundindo a Rússia com a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso, terminou ele dizendo, esperamos que Putin seja muito mais transparente e que trabalhemos para resolver os problemas e preocupações e baixar a temperatura nas regiões, ele disse. Bem, aí vocês perguntam, é só Joe Biden que é meio lelé da cuca? Não, parece que não. Parece que a alta cúpula do governo, desse governo, é toda meio descentrada, por assim dizer. O homem está ainda no tempo da União Soviética. O homem-chefe, o homem forte da defesa, o poderoso homem do Pentágono, não sabe que a União Soviética acabou. O comunismo não, mas a União Soviética sim. Essa já foi desmantelada há muito tempo. Pois é. Agora, será porque ele ouve muito o canal Professor Belê e já está sabendo que estamos na Guerra Fria? É possível também é possível. Porque, afinal, nós temos muitos amigos lá nos Estados Unidos. Quem sabe ele seja um deles, não é mesmo? Pois é. Sem brincadeira. Se Biden é assim, imagine o resto, não é mesmo? Ou melhor, se o homem forte da defesa é assim, imagine o resto. Triste, não? Ontem eu usei o verbo indicar, e algumas pessoas vieram me repreender. Professor, você quis dizer outra coisa, você quis dizer instigar. Não, eu quis dizer indicar. É um verbo da língua portuguesa. Pode ser escrito com i, indicar, como também com e, indicar. Os dois estão corretos. Indicar. Eu me referi a esse verbo no vídeo passado. Então eu peço desculpas, mas não vou considerar as correções. Pois é. Muito bem, um conselho sobre... Vou dar uma de Glorinha Calil aqui, como disse no começo. Seja chique. Se precisar ir ao banheiro, não diga, por exemplo, vou lá fazer o número 2. Não. Seja chique. Diga apenas que vai levar o Lula para tomar um banho de piscina. Ou se quiser ser um pouco mais chique, diga, vou matricular o Lula na natação. Seja chique. Até depois, se Deus quiser.